Fala Geeks, bem-vindo ao Geek de hoje e vamos falar sobre a atrocidade que foi o filme da Branca de Neve nos cinemas esta semana. Se você, assim como eu, já esperava um filme ruim por toda a polêmica que teve do filme ao longo dos últimos anos, pelas declarações aí do elenco ou pelas escolhas da Disney em relação a coisas como os anões que foram retirados e tudo mais, você não deve ter aí se surpreendido muito com esse resultado, mas posso ser bem sincero com vocês, indo no cinema e assistindo esse filme, você ainda fica mais decepcionado, cara. Então vamos falar um pouco sobre isso, o que tá acontecendo, por que esse filme é tão ruim. É um dos piores filmes que eu já vi. Aqui tudo que existe de ruim parece que foi colocado nesse filme e quanto ele é ofensivo para a obra original. Então vamos falar justamente sobre isso, o quanto a obra original é importante aqui nesse contexto e nesse aspecto. Se a gente for lembrar, a obra original foi feita em 1937, há quase 100 anos atrás, numa época onde a tecnologia ela era muito menor do que é hoje e tudo era muito mais limitado, tudo tinha que ser feito com mais cuidado, com mais tempo e de uma forma bem artesanal. Então se a gente pega esse pensamento de que naquela época era muito mais difícil fazer algo importante nesse sentido, assim, de cinema, de obras e tudo mais, principalmente ao que se refere à tecnologia, então teoricamente, o novo filme da Branca de Neve em live action deveria de ser uma coisa muito melhor do que o antigo, não é mesmo? Mas olha só, se a gente for assistir o antigo hoje, que é uma animação, e comparar com o live action de hoje, a animação ainda é muito superior ao live action, em todos os sentidos. A animação de 37 foi feita realmente para impressionar. Tudo ali nela tem um detalhe incrível. Tudo nela vai se conectando ao longo da história. Os personagens, eles fazem sentido, eles são feitos com cuidado. A própria Branca de Neve tem todos os detalhes dela ali interagindo e andando por onde ela vai, as decisões dela, enfim, tudo que ela faz é muito bem pensado. Já no live action parece que isso não é tão importante. A Branca de Neve, ela nem sequer é fiel às características importantes da animação. Como o próprio nome já diz, Branca de Neve, né? Ou seja, uma personagem que deveria de ser branca como a neve, ela já não é tão branca assim. E isso não importa no filme, porque no live action eles dão um outro significado pra isso, como a gente vê nos trailers, o próprio espelho falando que ela não é mais bela do que a rainha. Ela é bela por causa do coração dela, né? Que a beleza, ela vem de dentro, o que muda um pouco da história do original. Mas tudo bem, eu acho que isso nem é a pior parte. Pra mim, a pior parte tá em algumas mudanças, como por exemplo, dos anões. O fato desse filme não ter os anões de verdade, pessoas ali com nanismo, isso faz do filme uma das piores coisas de você ver no cinema. Ou sei lá, vem no stream, onde você quiser. As criaturas mágicas que substituem os anões, elas são terríveis. Elas são, eu acho que a palavra certa seria bizarros. São criaturas bizarras colocadas ali na tela que não fazem sentido, que não deveriam de estar ali. Deveriam de ser realmente anões. As criaturas mágicas, elas não se conectam com você, você não consegue sentir uma afeição para elas porque elas são bizarras, são coisas ali que não... Sabe, não são nem criaturinhas engraçadinhas, bonitinhas, fofinhas, nem isso elas são. Elas são, acho que até o oposto disso. Então, a conexão com elas é péssima, é mínima possível. Diferente do original, onde os anões eram uma parte muito engraçada. Você via ali eles tentando interagir com a Branca de Neve, alguns momentos deles assustados, ou eles querendo fazer coisas para agradar a Branca de Neve e tudo mais. Todos esses momentos, eles eram engraçados, eles eram legais, você queria ver mais eles interagindo com a Branca de Neve. Já no live action, parece que isso é uma das coisas que não... sei lá, você realmente não quer ver. Não fazem diferença. E quando acontece, você fala... é bizarro. É bizarro, de verdade. Essa é a palavra que eu acho pra eles. Bizarro. Na verdade, o filme inteiro é bizarro, tá? Ele simplesmente é isso. É um filme bizarro. E por que ele é tão ruim? Porque a mensagem que ele quer passar não é de restaurar a animação de 37. Eles não querem trazer de novo as mensagens que teve naquela animação. Eles não querem recriar a Branca de Neve em como ela era. Eles querem que mensagens novas. Eles querem, sabe, fazer o quê? Trazer um pouco mais das pautas atuais. Dessas coisas aí que a gente sabe muito bem o que é, cara. A lacração.
A influência da cultura woke dentro do cinema. Aquela cultura woke que o Miguel Luquita falou que não sabe o que é. Cara, tá nesse filme. E não importa que você diga que não é, que esse filme é ruim, porque a atuação é ruim, porque as escolhas foram ruins. Mas você vê, cara, claramente, tudo é por conta disso. Todas as mudanças que foram feitas nesse filme é pra se adaptar a esses assuntos atuais que são justamente isso. Por exemplo, a Branca de Neve, ela tá muito mais preocupada com a minoria, com um descaso em relação à sociedade. O príncipe, ele já não é mais importante. Pra que um príncipe, cara? Príncipe é coisa da burguesia. Príncipe é coisa de quem tem dinheiro. Não, vamos colocar aqui um par romântico pra Branca de Neve que seja o contrário do príncipe, né? Porque o personagem que eles deram pra ser o par romântico dela é justamente o contrário, o oposto do príncipe. É um cara ali que ele rouba pra ajudar os pobres e tudo mais. É um cara que tem ali essa questão ideológica, enfim. E tudo no filme vai nesse andar da carruagem, sabe? Com essas mudanças assim que você fala, cara, isso daqui... Por que isso tá aqui? Não se conecta com a mensagem da Branca de Neve. Então, esse filme ele tinha tudo pra dar bom, pra ser um filme bom. Imagina quanta gente não gostaria de ver um live action da Branca de Neve da forma como ela é no original. Cara, esse filme era pra fazer bilhão. Vamos ser sinceros, estamos falando da Branca de Neve, era um filme que era pra fazer bilhão, onde todos os pais iriam querer levar seus filhos pra assistir e os pais relembrarem as histórias que eles cresceram assistindo. Olha o potencial desse filme, cara, de alcançar um público gigantesco. Mas eu duvido que isso aconteça. As pessoas não querem levar seus filhos para assistir esse filme. Elas já sabem que esse filme é ruim, é péssimo. Tudo nele é ruim, as atuações são ruins. Por mais que a Rachel Zegler se esforce, e porque você vê ela se esforçando, eu não quero ser injusto com ela dela não estar se esforçando, ela tava. E ela é ali uma atriz ok. E você vê que ela tenta interagir, mas as animações em volta dela são ruins, as criaturas mágicas que eram para ser os anões são ruins. Não, sabe, a interpretação ali não fica tão boa quando se conecta com eles. Os animaizinhos na floresta, eles tentam fazer de uma forma que fica engraçado, mas em alguns momentos é bizarro de novo, e o filme vai ficando bizarro. Os momentos na animação que são muito importantes, muito impactantes, que vão dando profundidade ali ao longo da animação, não existem nessa live action. Não existem. Esse live action tem algumas músicas ali que são ok's, assim, que são suportáveis, mas o restante, o decorrer do filme, ele não é nem um pouco suportável, cara. Sei lá, não vou ser tão injusto assim. Talvez uma pessoa que tenha caído de paraquedas ali, nunca tenha visto nada e não tenha ouvido nada e não sabe de absolutamente nada dessa produção e da Branca de Neve, talvez essa pessoa assista o filme e diga, ok, é um filme, sei lá, ok. Porque bom eu duvido muito, mas ok, talvez sim. Mas quem conhece a produção original e viu nas polêmicas e tudo mais e sabe a mensagem que tá sendo passada ali, cara, é revoltante, decepcionante. É uma coisa que você fala assim, por que essa porcaria existe? E eu vou ser bem sincero, se você tá pensando em assistir esse filme, cara, não gasta o seu dinheiro, não vai no cinema assistir, sabe? Não vai. Eu gosto de dizer para as pessoas sempre irem assistir, mesmo que os outros digam que não. Mas esse filme é tão ruim, cara, que eu posso dizer com tranquilidade assim, você vai ficar irritado. Se você gosta da Branca de Neve original, se você tem algum apego por ela, você vai se arrepender de ter gastado seu dinheiro pra assistir esse filme. Ele é uma bomba, cara. É uma bomba de verdade. E uma das coisas que eu lembrei agora é que naquele debate que teve dos nerdolas e dos lacrolas, eu lembro muito bem dos lacrolas terem dado um argumento dizendo que mas se existe filmes assim, com essas pautas, com essas mudanças mais atuais e tudo mais, é porque o público atual tá querendo isso, é porque existe um público para essa demanda. E agora eu fico pensando, esse filme da Branca de Neve teve uma estreia horrorosa, muito abaixo das expectativas, se eu não me engano foi em torno de 3 milhões de dólares ou 3 milhões e meio, alguma coisa assim, abaixo dos 4 milhões ou 5 milhões que eles esperavam. E,
cara, todo mundo odiando. Só se vê gente falando mal desse filme. Então me diz, cadê o público desse tipo de conteúdo? O que aconteceu? Foi feito para um público que existe ou que não existe? Foi feito para um público que assiste cinema? Ou foi feito para um público que não assiste? Ou é só para a bolha deles? Então, pessoal, me diga aí nos comentários o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso? Se já assistiram o filme, se concordam comigo ou não, se acham que eu tô falando besteira, podem comentar. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até mais.